Olá, pessoal, tudo certo? Então, estamos aqui presente para a nossa segunda aula, onde a questão norteadora é como a gente vai analisar uma empresa. Na primeira aula, já falamos que a gente está trabalhando com um modelo baseado no tripé, onde a gente olha a situação financeira, a situação patrimonial e a situação econômica. A situação financeira, eu vou ver se a empresa tem ou não tem capacidade de pagamento, se ela tem condições de honrar com seus compromissos. Já a situação patrimonial vai ser uma relação entre o que ela tem e o que ela deve, né? O endividamento e o perfil dessa dívida. Já a questão econômica tem a ver com o desempenho dela, se ela está trazendo um retorno para os sócios, se ela está trazendo um retorno para o investimento e essa lucratividade. Hoje, especificamente nessa aula, a gente vai falar mais sobre a questão financeira, tá? Ou seja, se ela tem ou não tem condições de honrar os seus compromissos. É uma questão bastante importante, principalmente quando a gente está pensando numa análise de crédito, né? No curto prazo, longo prazo, são várias questões que a gente vai nortear. Então, como é que eu posso tentar mensurar essa questão? A gente tem alguns indicadores que podem nos auxiliar, assim como existem algumas demonstrações contábeis que também podem nos auxiliar nessa questão. Tá? A própria demonstração de fluxo de caixa, ela já traz uma questão importante sobre a situação financeira da empresa, onde eu devo focar principalmente ali na geração de caixa operacional, se ela está gerando caixa com as suas atividades para honrar com seus compromissos. Com relação aos indicadores, o indicador mais tradicional da análise das demonstrações contábeis é o indicador de liquidez corrente. Esse indicador, ele é mensurado da seguinte forma: eu pego o ativo circulante e divido pelo passivo circulante. Então, por exemplo, se uma empresa tem 120 milhões de ativo circulante e 100 milhões de passivo circulante, calculando esse indicador, dá o valor de 1,2. Quer dizer que ela tem R$ 1,20 de bens de direitos de curto prazo para cada real de dívida de curto prazo. E o número 1 ele acaba sendo uma referência no cálculo desse indicador, se a empresa está numa situação favorável ou desfavorável. Mas um indicador acima de 1 não é uma certeza que a empresa vai pagar suas contas. Por quê? Porque esse indicador ele tem uma série de limitações. Se esse indicador resolvesse todos os problemas, a gente ia utilizar ele e não ia trabalhar os outros indicadores, mas não é isso que acontece. Então, tem várias limitações, a gente vai destacar aqui algumas. Primeira limitação importante. Ali, dentro do ativo circulante, tem coisas que ainda têm que ser realizadas. Por exemplo, a conta clientes tem que ser recebida, eu posso até descontar, mas vai ter um custo. A conta estoque tem que ser vendido, eu posso até pagar uma conta com estoque, mas não é uma operação normal, seria algo atípico, certo? Então tem várias contas que têm que ser realizadas para depois eu conseguir pagar esses passivos que são todos exigíveis, são passivos que têm exigibilidade, que demandam um pagamento. Essa é uma limitação importante. Uma segunda limitação importante é o prazo. Então eu posso ter contas clientes que eu vou receber em março, mas eu tenho contas fornecedores que eu tenho que pagar em fevereiro. Então, como eu considero aí no ativo circulante e passivo circulante um exercício social para frente, pode ter diferentes prazos e nem sempre vai estar tão sincronizado a capacidade de pagamento. Então eu posso ter um índice acima de 1 e mesmo assim ter dificuldade para honrar os meus compromissos, certo? O índice ele vai ser uma tendência, eu vou observar ele em conjunto com uma série de outras informações e com outros dados que eu consigo levantar da empresa. De qualquer forma, esse indicador é um indicador inicial para a gente ver se a empresa tem ou não tem condições de honrar com seus compromissos. Um dos limitadores importantes que a gente falou foi a questão do estoque. E em algumas empresas, o estoque ele é extremamente importante. Ele tem um valor significativo dentro do ativo circulante. Para essa limitação, existe um outro indicador, que tem até um nome curioso, né? Liquidez seca. Então, a liquidez seca é um indicador exatamente igual ao anterior, com uma única exceção. Ele tira o estoque do ativo circulante. Então, fica ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. E é importante a gente interpretar ele em conjunto com outros indicadores. Então, calculei uma liquidez corrente e deu um índice elevado. Beleza, tranquilo. Daí agora calculei a liquidez seca e deu um índice baixo, um índice muito abaixo de 1. Que conclusão eu vou ter desses dois indicadores? Então a conclusão vai ser a seguinte, que para a empresa honrar com seus compromissos, ela depende basicamente de conseguir tirar os seus estoques. Se ela conseguir
vender os seus estoques, se ela conseguir girar bastante seus estoques, ela vai honrar seu compromisso. Se ela tiver uma dificuldade, se ela tiver algum imprevisto, ela vai ter dificuldade de pagamento. Essa é a interpretação desses dois índices de forma conjunta. Então vamos pensar naquele mesmo exemplo anterior, né? Ela tinha 120 milhões de ativo circulante, 100 milhões de passivo circulante e 15 milhões de estoque. Então eu vou pegar os 120 milhões, vou excluir os 15, chegar em 105 e dividir por 100. Então vai dar 1,05. Significa que a empresa tem R$ 1,05 de bens e direitos de curto prazo para cada real de dívida de curto prazo, excluindo seu estoque. Então, mesmo sem o estoque, ela teria condições de honrar com seus compromissos. Tá? O número 1 também é uma referência. Claro que, como ele é um indicador mais rígido, acaba tendo que ter uma flexibilidade um pouco maior. Por exemplo, alguns setores, como farmácia, supermercado, são setores que, sabidamente, o estoque ele é muito significativo. Então, é normal ter um índice de liquidez seca mais baixo, certo? Agora, olhei tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca. E esses dois índices eles têm a mesma limitação, que eles só olham o curto prazo. Tem um outro indicador que ele olha, além do curto prazo, o longo prazo. Então, claro que faz mais sentido pensar em capacidade de pagamento no curto prazo, porque é no curto prazo que as contas vencem. Só que eu não posso negligenciar completamente o longo prazo. Então, a liquidez geral, o que ela faz? Ela pega, além do ativo circulante, ele soma o ativo realizado a longo prazo e divide pelo passivo circulante e o passivo não circulante, ou seja, todo o capital de terceiros. E eu vou analisar em conjunto com os outros indicadores. Então, analisei liquidez corrente boa, liquidez seca boa, e chegou na liquidez geral, deu um indicador muito abaixo de 1. Com o que eu vou fazer e o que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar com passivo não circulante. Tá claro que o problema é ali. E o que tipo de preocupação que eu tenho que ter? Primeiro, pensar em o quanto não circulante é esse passivo. Por quê? Porque às vezes é uma dívida significativa que está ali no passivo não circulante de 2, 3 anos. E daí é preocupante. Mas às vezes é uma dívida que está ali que vai ser paga em 20, 30, 40 anos. Tá? Às vezes foi um financiamento de um parque fabril, uma dívida de longo prazo. Então não é tão preocupante, porque ela tem tempo de gerar resultado e gerar caixa para fazer esse pagamento. Essa informação, normalmente, onde é que eu vou ter? Lá nas notas explicativas. Olhando só o balanço, às vezes eu não consigo extrair essa informação, mas nas notas explicativas eu consigo. Beleza, olhamos a liquidez corrente, olhamos a liquidez seca, olhamos a liquidez geral. Mas todos esses indicadores, eles têm uma característica que é trabalhar também com itens não monetários, não financeiros, né, que ainda tem que ser realizados, como o estoque, a conta clientes e outros que a gente já falou. E tem um outro indicador que ele trabalha só com o que é efetivamente caixa e equivalente a caixa, tá? Que é a liquidez imediata. Então ele vai pegar as disponibilidades e dividir pelo passivo circulante. Esse é o indicador mais difícil de interpretar um número de forma isolada. Algumas empresas conseguem ter um índice de liquidez imediata muito baixo e não ter problemas financeiros, certo? Isso vai depender muito do ciclo financeiro da empresa, como é que ela consegue gerar seus fornecedores, seu estoque, esse tipo de coisa. Então esse índice eu não vou me preocupar tanto com o número, mas eu vou olhar muito ele em tendência, se ele está piorando ao longo do tempo, se ele está diminuindo, e também vou olhar em conjunto com outras informações, se ela está tendo mais protestos, se ela não tem certidões negativas de débito, se ela tem outras pendências, Serasa, SPC, esse tipo de coisa, que são tudo indícios para mostrar que ela está numa situação financeira mais difícil. Então esse indicador ele vai ratificar, vai colaborar nesse tipo de interpretação. Ok? Então trabalhamos com 4 indicadores para ver a situação financeira: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, liquidez imediata. Cada um desse indicador tem as suas limitações e muitas vezes o outro indicador ele vem somar, tentar resolver essa limitação do indicador anterior. Então a gente vai analisar eles de forma conjunta em diversos períodos para ver a evolução da empresa e em conjunto com outras informações contábeis e não contábeis. Certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.